Boa tarde, queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, aqueles que têm acompanhado o meu canal, Manuel Reis, Renascendo das Cinzas. Hoje, nessa tarde de domingo, eu quero deixar mais uma vez uma palavra, na esperança de que essa palavra possa chegar até o coração do pecador, daquelas pessoas que acham que são tudo na vida, que acham que tudo que faz ou que tem, tudo que conhece, é pelos seus méritos próprios. E nesta tarde, queridos, eu comecei vendo uma palavra, entendendo uma palavra, está baseada no livro de Daniel. No capítulo 3 ela começa, e vamos ler um texto do capítulo 3 e o capítulo 4, aonde a palavra de Daniel diz, capítulo 3 diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas e profetas e presidentes e juízes e tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No capítulo 4, amados, nós temos aqui o mesmo rei que estava preocupado, porque o nosso Deus, irmãos, muitas das vezes, quando Ele quer nos exortar, nos colocar na posição, Ele sempre nos revela, muitas das vezes por intermédio de um profeta, ou pela própria palavra, porque a palavra de Deus revelada é a Bíblia. Ele vem nos revelando, vem nos falando, vem colocando ao nosso conhecimento tudo aquilo que Ele quer sobre nós. E não foi diferente aqui com o rei Nabucodonosor. Uma noite que ele está dormindo, ele tem um sonho, Deus dá ele um sonho. Sonho esse que Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Cá no versículo 2, ele: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Porque seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. E nós olhamos Nabucodonosor vendo esta passagem, queridos, e quando nós achamos que somos melhor que os outros, que somos merecedor, esquecemos da misericórdia, esquecemos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que criou todas as coisas, aquele que foi capaz de vencer a morte, aquele que foi traído, foi a lança ultrapassada, aquele que venceu uma cruz que era minha, que era sua. E às vezes nós queremos nos colocar com a nossa soberba,
com aquilo que Deus nos concedeu, queremos achar que somos maiores que ele. E não foi diferente com o rei Nabucodonosor. E olha bem que a palavra vai dizendo aqui, ó, no versículo 24, vamos lá. Vamos mais atrás um pouquinho, no versículo... Olha bem, no versículo 29 diz assim: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti teu reino. Irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite, que muitas das vezes nós temos a mania de achar que aquilo que nós construímos, que aquilo que o Senhor nos concedeu é nosso, que é mérito nosso, é mérito meu, é mérito seu. Mas eu aprendo nessa palavra que o Senhor nos confia como mordomo, como cuidador, até mesmo do seu patrimônio, do seu ministério. Mas nada disso é nosso, porque nós passamos nessa terra como peregrinos que somos. Mas muitas das vezes nós olhamos aquilo, a minha formatura, nós olhamos aqui a minha família, meus filhos formados numa coisa ou em outra. Às vezes tem uns que têm seus filhos sendo doutores, pessoas letradas, e nós começamos a encher o nosso ego. Chegamos até a apontar para nós mesmos, nos parabenizar nós mesmos, como se nós fôssemos responsáveis por tudo isso que está acontecendo na nossa vida. E nessa noite, tarde e noite, amados, o Senhor me leva a falar sobre esta palavra, sobre a soberba. Falar sobre soberba. E o rei Nabucodonosor estava na soberba. Por ser um rei que estava sendo bem sucedido, todos vinham até ele. Mas esquecendo ele que tudo isso era o projeto de Deus. E quando ele chama, ele tem aquele sonho que ele via, e muitas coisas. Mandou chamar lá todos os adivinhadores, lá não sei quem, os profetas daquela época, carnudo, que não tinham o Espírito do Deus Santo. Eu quero te dizer para você nesta noite, amados irmãos, que ainda que você conheça essa palavra, de Gênesis e Apocalipse, você pode ler, mas se você não tiver o Espírito do Deus Santo sobre a sua vida, nada disso vai valer para a sua vida. E nós vemos, irmãos, nos púlpitos das igrejas, dentro das igrejas, pessoas sendo levantadas por conhecer teoria dessa palavra. Pessoas que estão sendo exaltadas, elogiadas, porque pega uma Bíblia e fica lá recitando versículo. Estão sendo levantadas nas igrejas por essa causa, por conhecer essa palavra. Amados irmãos, por conhecer isso aqui, mas não conhece o conteúdo que está dentro dela.
que é a manifestação do Espírito Santo. Tem pessoas que estão dentro, estão ministrando palavra hoje, se achando, se parabenizando a si próprio. Mas essa mesma pessoa se encontra como um sepulcro caiado. Não tem o Espírito do Deus Santo. Queridos, e quando vem a adversidade, a pessoa não sabe o que fazer. Hoje nós tivemos, aprendi na revista da escola dominical, nós estávamos lendo, e há palavras, há situações em que foi feita a pergunta: como é que conhecemos a Deus? Como é que nós entendemos e confiamos no Deus? Podemos depositar nessa confiança? Como nós podemos confiar nessa confiança no Senhor? Ou até mesmo, quando isso é capaz? Amados irmãos, e esta palavra me chamou a atenção, e eu vim buscar uma palavra nesta noite, nessa tarde e noite, para trazer para o seu coração e para o meu coração. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito do Deus Santo? Será que é quando eu estou bem, estou empregado, tenho um bom salário, a minha conta está recheada, meus filhos e esposa, minha casa estão todos com saúde, eu tenho um bom carro, entrar no meu carro, o tanque está cheio? Será que é nessa hora aí que eu posso dizer que eu conheço Deus? E tem pessoas hoje dentro das igrejas fazendo menção daquilo que faz para o Senhor, pela teoria. Mas quando entra num culto, como nós entramos num culto de sexta-feira na minha igreja, onde o Espírito Santo de Deus falou fortemente, e tinha pessoas ali que são pessoas que são liderança na igreja, que são reconhecidos na igreja, que você não ouve um glória a Deus. Se você depender de uma gota de lágrima daquela pessoa se derramar na presença de Deus, você não vê. Você só vê as pessoas, muitas das vezes, essas pessoas só choram, muitas das vezes, quando as coisas estão difíceis. Essas pessoas só dão guarida ao Senhor quando precisam, mas não estão aí chorando por causa da presença magnífica de Deus, não. Está ali chorando porque não sabe o que vai pôr na panela no outro dia. E falta ali o Espírito do Deus Santo para confiar. O nosso Deus, certa feita, falava para algumas pessoas que certamente tinha essas dúvidas sobre o que haver de vestir, de comer. Ele vai e leva o povo para olhar para os lírios do campo, para as aves do céu. Queridos e amados irmãos, é nessa hora em que nós conheçamos, é nessa hora que nós venhamos entender se nós temos o Espírito do Deus Santo. Porque quem tem o Espírito do Deus Santo, ele passa pela prova dando glória a Deus. Ele não fica se gloriando, porque eu conheço a Bíblia,
eu sei recitar versículo, eu falo a Bíblia lá recitando versículo, está lá no livro tal, mas procura o Espírito Santo dentro do coração dele que não tem nada. É uma pessoa seca, morta, não tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu quero pregar para alguém nessa tarde que talvez está vivendo isso. Jesus disse que você pode falar a língua dos anjos, que você pode fazer e acontecer, pode plantar bananeira, fazer o que você quiser, mas se em tudo isso lhe faltar o amor ao próximo, o amor a Deus, a sensibilidade ao Espírito do Deus Santo, você não tem nada. O rei Nabucodonosor estava se gloriando daquilo tudo ali, como se fosse mérito dele. E quando o homem, ele quer se gloriar, ele quer se achar a última bolacha do pacote, Deus vai falar: ei, não é você não. Não é você não. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para a palavra de Paulo. Quando Paulo está orando, se usa a palavra, fala até sobre espinho na carne. Há muitas teorias sobre isso, eu tenho uma teoria sobre isso aí, fortemente. Porque Paulo foi um homem corajoso, trabalhador, fala que o que acontecia com ele era por causa de muitas mortes que ele tinha feito, mas nada disso. Amados irmãos, eu tenho a minha convicção de que Deus não permitiu que Paulo tirasse esse espinho da carne de Paulo, que ele dizia até no texto, ele fala que ele ouvia vozes a seguir, eram vozes mensageiras de Satanás que o perturbavam dia e noite. Em outras tradições, na palavra, eu não sei como está, na minha está assim. E Paulo, sendo aquela pessoa amada, querida de Deus, certamente no coração dele, Paulo estava ali: Senhor, eu fiz tanto, eu me sacrifiquei pelo Senhor, eu fiz tudo isso, e por que não tira de mim? Ele falou que por 3 vezes ele orou ao Senhor que tirasse aquele espinho da carne. Sabe por quê, amados, que Deus não permite que nós saímos totalmente do sofrimento? Para que nós aprendamos e conheçamos que tudo de dono é Ele, quem faz é Ele, quem permite é Ele, quem é o eu sou é Ele. E se Paulo orasse ali, ele ficasse, tirasse aquilo ali, a soberba poderia tomar conta do seu coração. Isso é uma tese minha, amados. Não vá deturpar minha palavra, você que ouviu o vídeo. Isso é uma tese minha. Isso não está na Bíblia. Mas me dá o direito de conjecturar, de saber, de ter essa palavra. Que Deus não permitiu aquela cura de Paulo por completa, para que ele reconhecesse que ele não era nada. Que ele não era nada. Quando eu reconheço que não sou nada, o Senhor entra. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: que quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu me acho fortaleza, eu estou fraco. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Então Paulo vai orar a Deus para tirar, Deus fala com ele claramente e disse assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e a minha graça te basta. Quando Nabucodonosor chama Daniel, Daniel vai e revela os sonhos para ele. Mas a soberba do seu coração era tão grande que ele não ouviu aquilo ali. Mas ele certamente não entendeu, não quis entender. Mais à frente ele vai dar um passeio pela casa real e começa a apontar
Talvez como eu, você, olha que eu consegui isso, eu consegui aquilo, aí eu consegui comprar uma terra, graças a Deus, eu consegui e tal. Eu não sou nada. Graças a Deus, o Senhor me deu. Eu digo isso porque o Senhor me deu hoje um veículo para que eu possa locomover eu e minha esposa para irmos à igreja. O Senhor nos deu. Eu não consegui nada. O Senhor quem nos deu. O Senhor me deu um emprego, graças a Deus, estou trabalhando. O Senhor deu um trabalho para minha esposa, graças a Deus, ela está trabalhando, o Senhor deu. Eu não tenho nenhum direito, o meu direito é não ter direito. Quando você entender isso, queridos e amados irmãos, que você não tem direito, que você não sabe nada, que recitar versículo não quer dizer nada. Deus quer que você tenha o seu coração arraigado na presença dele. Quer que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer. Tem uns que ainda faz até biquinho. Eu orei e fiz um jejum e eu conquistei tudo isso aí. Bestalhado. Tudo é pela misericórdia. Tudo é pela misericórdia. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer a coisa na hora que nós queremos, porque nós somos capazes. E não é não. Tudo é dele. Quem faz é ele. Quem permite é ele. Se o Senhor não permitir, a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. E quando Nabucodonosor está fazendo aquele passeio, certamente pelas minhas palavras ele deve ter começado a contemplar, mostrando uma boiada, mostrando, olha, é tudo meu, ó. Meu reino é grande, olha só, tudo isso é meu, ó. Olha como é que eu sou bom. Eu sou Nabucodonosor, eu sou rei. Esqueceu da revelação lá atrás. E a voz desceu do céu: passa de ti o teu reino. Que essa palavra, amados irmãos, entra no teu coração. Você que ouviu esse vídeo, que ela possa trazer na tua vida uma mudança íntegra diante de Deus, para você reconhecer que você não é nada. Eu sou o pastor fulano de tal, preguei pelas nações, eu sou teólogo. Você não é nada. Ele é quem é. Você é usado pela misericórdia de Deus. Eu sou usado pela misericórdia do Senhor. E o que aconteceu com ele? Foi para o campo. Cresceu unhas, cresceu pelo, escama como de animal. Foi para a grama, para o capim, comer capim com os bois. Desceu lá na humilhação, para poder entender que ele não era nada. Até entender. E Deus, pela misericórdia, permitiu que ele passasse 7 anos. E depois o trouxe transformado. Quero te dizer para você nessa noite que tem esse mesmo pensamento. Não espere ir para o campo comer erva com os animais. Entenda que tudo é dele. Tudo é por ele. A palavra é dele. Você que anda aí cobrando para pregar a palavra de Deus, toma jeito. A palavra não é sua. Sinta-se orgulhoso de ser usado para ser um mensageiro de Deus. Não queira cobrar por algo que não é seu. Deus está vendo. Deus está vendo. Uns já construíram um império, cobrando para pregar a palavra de Deus. Eu vou lá, se me dá 10 mil, 100 mil. A palavra é de quem? Quem faz é quem? É ele. Tudo é ele.
Então que essa palavra possa edificar a sua vida. Você possa receber essa palavra como alimento para a sua alma. Deixa da soberba, seja humilde. Busca do Senhor um espírito reto. Busca o Espírito Santo na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Quando a palavra do Senhor está sendo pregada, se encha do Espírito Santo. Deixa Deus falar na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar e te dar a oportunidade de você entender que eu e você não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.